Quer dizer, da forma como seria perdão. Você não quer pedir perdão? Só seria a única palavra que eu poderia dizer é perdão. Entre os anos 60 e 70, o Brasil conheceu um dos casos criminais mais assustadores do país. 2 mulheres foram mortas e tiveram seus corpos separados em várias partes. Foi assim que viemos a conhecer o Chico Picadinho. O nome é autossugestivo. Um dos assassinos mais famosos do país e continua vivo até hoje e permanece preso aí, pagando por seus crimes. Porém, recentemente uma mudança na lei poderia fazer com que esse assassino a sangue frio fosse solto. Isso com certeza causaria uma grande indignação, não só nos familiares das vítimas desse monstro, como também em toda a população de bem, que não aguenta mais ver tanta impunidade no país. Então nesse vídeo iremos relembrar esse caso que marcou a época e entender o que pode acontecer com o Chico Picadinho. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Francisco Costa Rocha nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo, em 1942, no dia 7 de abril. A sua mãe se chamava Nancy e era uma garota de programa. Já o seu pai era um homem rico e casado que tinha um caso com a moça e, por motivos óbvios, não queria assumir o filho. A Nancy, inclusive, já tinha passado pela mesma situação outras vezes com o mesmo homem, porém, ele a fez abortar e achou que dessa vez seria da mesma forma. Ela, sendo mãe solteira e sem condições de criá-lo, acabou deixando o menino com os empregados do seu pai em uma fazenda em Cariacica, no Espírito Santo. Então, eles cuidaram ali de Francisco por alguns anos e nesse tempo ele sofreu muito, ficava sozinho e sofria maus tratos. Foi nessa época em que ele começou a mostrar que já tinha uma cabeça meio conturbada, já que ele começou a torturar e matar gatos, dizendo que queria saber se eles tinham mesmo 7 vidas. Eu gostava de amarrar e enforcar os gatos nas árvores, para saber se realmente eles tinham 7 vidas. A volta para casa. Depois desses 2 anos, sua mãe o buscou, mesmo ainda não tendo as melhores condições para cuidar dele. Morando com a mãe, o Chico chegou a vê-la tendo relações sexuais, já que a mulher não tinha largado a prostituição. Ele também presenciou um caso de pedofilia com um amigo na escola católica em que estava estudando naquela época. O próprio Francisco chegou a sofrer abuso quando participava de um grupo. Garota, assim, gostava muito de praia. Uma infância normal, né? Chico queria entrar na escola naval, mas nunca conseguiu. Com 17 anos, ele se mudou para São Paulo e conseguiu se tornar corretor. O futuro assassino torrava sua grana com prostituição e drogas. Sendo independente financeiramente, Francisco também começou a dividir um apartamento com um médico. Sua vida já estava um caos, mas iria piorar ainda mais. Ando com esse tal de Dr. Caio, que foi a perdição. A vida no crime. No ano de 1966, no mês de agosto, Francisco estava num bar bebendo com uma bailarina gringa chamada de Margarete. Papo vai, papo vem, ele levou a bailarina para o AP e na hora do ato, ele a matou enforcada com um cinto. Que é Frank. Frank. De Frankenstein. Francisco mesmo. Por que você me acha tão monstruoso assim? De acordo com os laudos da época, a relação dos dois tinha sido bem violenta, principalmente pelo fato da bailarina estar com várias marcas de mordida pelo corpo. Francisco, além de matar, ainda cortou o corpo da bailarina em diversos pedaços. O intuito era escondê-los para não descobrirem o crime. Para realizar o trabalho, ele usou lâminas de barbear e facas. Com os pedaços em mãos, tentou descartá-los na privada. Após isso, ele foi dormir, como se nada tivesse acontecido, e no outro dia avisou o médico que tinha matado Margarete. As autoridades ficaram cientes do que tinha acontecido graças à mulher do amigo do médico, e no dia 5 de agosto de 1966, Chico foi preso em um hotel em Copacabana, no Rio, condenado por homicídio qualificado e desintegração de cadáver. Pela forma de como Chico tentou ocultar o corpo, veio então o apelido de Chico Picadinho. Depois de 10 horas de julgamento, Chico é condenado a 18 anos de prisão e passa a ser conhecido como Chico Picadinho. No depoimento dado, Chico contou que matou a bailarina por ela parecer com sua mãe, só por isso mesmo. Para ele, as mulheres não podiam se envolver com vários homens buscando dinheiro, e mulheres assim não deveriam nem estar vivas. Chico ficou preso até o ano de 74, quando, de acordo com uma junta médica, ele estaria então apto a voltar a viver em meio à sociedade. Tá brincando comigo, pegadinho?
O cara matou e picotou uma mulher e não ficou nem 10 anos preso. Um absurdo, mas não é uma surpresa. Seja muito bem-vindo ao Brasil. A segunda vítima. Em 74, Chico ainda se casou na prisão com a faxineira do apartamento em que ele matou a Margarete, chamada de Tatiana, e ele ainda teve uma filha com ela, né? O casório durou cerca de 3 anos. Antes de matar novamente, existiu uma vítima que conseguiu fugir de Chico. Em setembro de 76, ele estuprou e tentou estrangular a prostituta Rosemary Michelucci em um motel na zona leste de São Paulo. Ela se defendeu com chutes, mordidas, socos e gritos, conseguindo se livrar dele. A moça tomou até mesmo uma facada, mas felizmente sobreviveu e Chico escapou. Já em outubro de 76, o Chico acabou matando mais uma vez. Ângela de Souza da Silva foi morta, estrangulada e teve o corpo dividido em 11 partes. O famoso Picadinho fez então da mesma maneira que a anterior, só que nesse caso ele tinha também um serrote. Diferente da primeira morte, Chico fugiu e ficou foragido por cerca de 1 mês, até que ele foi preso novamente. Dessa vez foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, além de ter recebido o diagnóstico de portador de personalidade psicopática de tipo complexo. Com beijos e carícias. Depois eu tive a sensação que estava machucando a mulher. Um impulso mórbido, inexorável e inexplicável. Depois de cumprir a sua pena, veio à tona o questionamento sobre a sua soltura. A pergunta era: será que ele está apto para viver em sociedade? Uma juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté acreditava que sim, mas no ano de 2017 a decisão foi de que Chico deveria continuar na casa de custódia. Isso por Chico ter personalidade psicopática perversa, amoral e sádica, transtorno de personalidade social e transtorno categórico misto, ou seja, o cara pode fazer mal tanto para ele quanto para quem estiver ao seu redor. Porém, Chico já passou a cota, né, o limite aí de 30 anos de prisão em regime fechado. Então, se ele não é solto, meio que ele está passando por cima do Código Penal. E a decisão foi que Francisco, né, ele fosse encaminhado então para uma unidade de saúde mental do governo de São Paulo e que recebesse ali o tratamento diário para essa sua condição. Só que em maio de 2017, o desembargador da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Chico deveria continuar em Taubaté e foi o que aconteceu. Ele representa um perigo para si próprio, para ele e para qualquer pessoa que porventura tiver a infelicidade de cruzar no caminho dele. Chico será solto? Esse ano, o que indignou as pessoas foi que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, quis dar um fim nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os tais manicômios judiciários. No caso, onde essa galera que comete crime e é determinado que tem algum transtorno psicológico fica. De acordo com as matérias sobre o assunto, os hospitais teriam até 3 meses, no caso até agosto desse ano, para parar de pegar pacientes e no ano que vem os hospitais então seriam fechados. Porém, o fechamento dos hospitais judiciários pode trazer diversas consequências, principalmente à população, pois a probabilidade de vários presos não estarem prontos, né, para voltar a viver em sociedade é enorme, e o que pode causar, então, uma tragédia em relação a novos crimes. O CNJ entende que eles podem ser tratados em hospitais normais, mas não entendem que no hospital próprio os presos / pacientes tenham um acompanhamento muito melhor. Resumindo, com esse fechamento pode fazer com que não só o Chico Picadinho seja solto, mas vários outros criminosos aí de alta periculosidade, né? E não preciso nem dizer o quão catastrófico para a população de bem isso seria, não é? Como sempre, esses juízes que vivem em condomínios de luxo, com portaria 24 horas, carros blindados e seguranças particulares, estão numa bolha paralela que não conseguem enxergar o quão ruim isso pode ser para a sociedade. Então comenta aqui embaixo o que você acha dessa decisão, né? Presos tão perigosos assim poderem ser soltos, né? A gente tem vídeo todo dia aqui no canal, então se inscreve, deixa o seu like para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau!